Olá, vamos ver agora as assínteses verticais, fazer aqui um vídeo de assínteses verticais, no fundo a continuação do primeiro vídeo que tinha sido, ou que foi publicado. Nesse vídeo foi dito, ou foi falado, verificámos que as assínteses verticais são retas do tipo x igual a, em que o a é o número real. E é considerado uma assíntese vertical quando calculamos o limite lateral, pelo menos um dos limites laterais de uma função tem de dar infinito. Vamos ver agora alguns exemplos e tentar encontrar as assínteses verticais de algumas funções. Temos aqui uma função f, 1 sobre x. Vamos começar por escrever o domínio desta função. Temos uma divisão e nós sabemos que nas divisões o denominador nunca pode ser zero. Então o domínio desta função é facilmente identificado como R à exceção do número zero. Então, 1 sobre x, o valor do x pode ser qualquer um, só não pode ser zero. O zero não faz parte do domínio. É uma função, por outro lado, é uma função racional, é uma divisão entre uma função constante que é o número 1 e um polinómio que é o x. Então sabemos que é uma função contínua. Sendo uma função contínua, ela não tem assínteses verticais, à exceção do ponto zero, que tem de ser estudado. Como o zero não faz parte do domínio, temos de verificar se é ou não uma assíntese vertical. Então, para isso, nós vamos calcular o limite quando x tende para zero de f de x. Ou seja, o limite quando x tende para zero de 1 sobre x. E ao fazer a substituição, vamos obter 1 sobre 0. Ok, 1 sobre 0 é claramente infinito. Logo, podemos concluir que x igual a 0 é uma assíntese vertical. Podemos ainda estudar um pouco com mais pormenor e perceber se dá mais infinito, dá menos infinito. Então, nessa situação, teríamos de calcular os limites laterais, ou seja, o limite para 0 menos, 0 menos de 1 sobre x, que iria dar 1 sobre 0 menos. Então, nessa situação, teríamos menos infinito. No cálculo do limite para 0 mais da mesma função, iríamos obter 1 sobre 0 mais, que é mais infinito. Então, percebemos que à direita do zero a função tende para mais infinito e à esquerda de zero tende para menos infinito. Ou seja, graficamente iríamos ter a reta x igual a zero, que coincide com o eixo dos y, e percebemos que do lado direito do zero a função tende para mais infinito, ok? E à esquerda do zero tende para menos infinito. Pronto, esta é uma função que até é conhecida, é fácil de desenhar. Para já eu tinha esta informação, mas se nós formos eventualmente fazer o gráfico numa máquina de calcular ou num outro software, vamos obter este gráfico e realmente coincide. Então x igual a zero é assíntota. X igual a zero podemos afirmar que é uma assíntota vertical da função f. Para a função g, vamos também começar por encontrar o domínio da função. Esta um pouco diferente, mais elaborada. Então, começamos por dizer que o valor do x é um número real, mas temos de ter em atenção que como x está dentro de uma raiz, só pode ter valores positivos ou iguais a zero, e por outro lado temos um denominador, e os denominadores nunca podem ser zero. Okay? Então, isto é a mesma coisa que afirmar que o x tem que ter valores positivos e o x não pode ser número 1. Ou seja, posso afirmar que o domínio são todos os números positivos, incluindo o zero, mas não pode ser o número 1. Então, esta função também é um quociente de funções contínuas, então a função g é naturalmente uma função contínua em todo o seu domínio. Assim,
Se existirem assíntotas verticais, apenas terá de ser considerado no número 1. Apenas teremos que fazer a análise no número 1. O número 0, não, pois o 0 faz parte do domínio, como G é uma função contínua, nunca poderia ter uma assíntota em x igual a 0. A única possibilidade a considerar será mesmo no número 1. Então, ao calcular o limite no número 1 da função g de x, nós vamos obter o seguinte, vamos pôr aqui então a raiz de x, x menos 1, e ao fazer a substituição, nós vamos obter raiz de 1, raiz quadrada de 1 menos 1, que vai dar 1 sobre 0, que dá infinito. Então significa que, sim, x igual a 1 é uma assíntota vertical da função g. Podemos ainda ir também um pouco mais ao pormenor e calcular os limites laterais. Ou seja, nós já sabemos que vai dar 1 sobre 0. Apenas precisamos saber se é um 0 mais ou um 0 menos. Então, para tirarmos essa dúvida, o que nós podemos fazer de uma forma rápida e simples é, temos o número 1, e nós estamos a calcular o limite à esquerda, 1 menos, ou seja, 1 menos é um valor muito próximo do número 1, mas do lado esquerdo. Então vamos imaginar, por exemplo, o número 0,9. E aqui ao fazer a conta, ao fazer esta conta, teríamos de colocar no lugar do x, colocar o número 1, neste caso como é um 1 menos, podemos imaginar um 0,9. E se nós fizermos 0,9 menos 1, dá um número negativo, dá menos 0,1. Então, eu sei que aqui é um 0 menos. Então, posso indicar e dizer que dá menos infinito. No caso de ser o limite à direita do número 1 da função, então nós iríamos ter 1 sobre 0. Neste caso, teríamos de imaginar números do lado direito, que é, por exemplo, o 1,1. Então, quando fazemos 1,1 menos 1, dá um número positivo. Então, podemos colocar aqui 0 mais, ou seja, mais infinito. Então, isto já não era necessário, pois já tínhamos percebido que dava infinito, é só para perceber à esquerda e à direita se dá mais infinito ou menos infinito. Isso significa que graficamente temos uma assíntota vertical no número 1 e eu sei que do lado esquerdo da função vem cá para baixo, vem para menos infinito e do lado direito do 1 a função irá para mais infinito. X igual a 1 é a assíntota vertical da função g. Nesta função h é uma função definida por ramos, então o cálculo do domínio requer um pouco mais cuidado, uma vez que temos que calcular o domínio do primeiro ramo e intersetar com os valores superiores a 2, e depois vamos ter também de fazer o mesmo para o segundo ramo e, no final, juntar os dois conjuntos. Então, 1 sobre x ao quadrado menos 4, o domínio desta parte, desta função, serão todos os números reais. Então, vou dizer aqui que o domínio serão todos os números reais, mas o x ao quadrado menos 4 não pode ser zero, tem de ser diferente de zero. Podemos fazer aqui um cálculo auxiliar em que vamos calcular os zeros deste polinómio, ou seja, x ao quadrado igual a 4, o que equivale a dizer que o x menos 2 ou x igual a 2. Então, esta parte aqui, eu posso dizer que são todos os números reais, à exceção do menos 2 e do 2. Agora, este domínio intersetado com valores superiores a 2, eu vou ter de escrever algo do género. Todos os números reais, à exceção do menos 2 e do 2, vamos intersetar com os números superiores a 2, ou seja, de 2 até mais infinito, que vai dar precisamente o conjunto de 2 até mais infinito. Okay? No segundo ramo, x ao quadrado mais 3 não tem qualquer limitação, então apenas temos de nos preocupar com o x menor que 2. Então podemos afirmar que o domínio da função h será a parte de cima, o conjunto que nos deu, que foi do número 2 até
mais infinito e vamos ter de reunir com a segunda parte, que seria de menos infinito até ao número 2. Intervalo aberto. Então, ao juntar estes dois conjuntos, nós vamos obter os números reais apenas excluindo o número 2. Assim, a função h a ter uma assíntota vertical, a única possibilidade será, efetivamente, quando o x é 2. Para fazer essa análise, temos então de calcular o limite à esquerda e à direita da função no ponto 2. Aqui temos mesmo logo que começar por separar, uma vez que é uma função por ramos, e o limite para 2 mais é calculado num ramo, o limite para 2 menos será calculado no outro ramo. Então, começando por cálculo do limite para 2 mais, teremos 1 sobre x ao quadrado menos 4, ou seja, equivalente a 4 menos 4, ou seja, 1 sobre 0, que é infinito. É infinito. Para saber se é mais ou menos infinito, temos de ter em atenção que o 2 mais é à direita do número 2, então podemos considerar ou imaginar o número 2,1 e quando nós colocamos esse número ao quadrado, não irá dar 4, dará um número ligeiramente superior ao 4, o que quer dizer que este 0 será um 4, vamos imaginar 4,1, menos 4 dará um 0 mais, ou seja, a função tende para mais infinito. No caso do limite à esquerda, temos de considerar o segundo ramo, ou seja, x ao quadrado mais 3, e ao substituir o x por 2, iremos ter 4 mais 3, que irá dar 7. X igual a 2 é então uma assíntota vertical, uma vez que um dos limites laterais deu infinito. Apesar de os dois não terem dado, não está aí contra a definição da assíntota vertical, pois na definição diz-nos que se um dos limites laterais der infinito é considerado uma assíntota vertical. Graficamente, nós iríamos ter algo do género, então no número 2, uma reta, que é a assíntota, à direita do 2 a função irá tender para mais infinito e à esquerda do 2, se aqui for o número 7, a função irá tocar naquele ponto que ali está. Ou seja, à esquerda do 2 a função irá aproximar-se, ela não será uma reta, é uma parábola, irá aproximar-se do número 7. Então vimos aqui três funções, situações diferentes, e calculamos as assíntotas verticais em cada uma delas. Bom estudo!